né? Ela vai nos dar uma vantagem de que a gente vai aprender tudo de uma vez. Tudo vai depender de acordo com a maneira, né, que eu vou ter de experiência em relação à pontuação, não é? Por quê? Porque são muitas regras, infelizmente, seria perfeito se fossem poucas regrinhas, e essas regras dependem do que a gente chama de análise sintática. E a análise sintática, ela depende também da análise morfológica, ou seja, eu preciso saber o que é substantivo, o que é artigo, o que é o verbo, né? O que é adjetivo, o que é advérbio. E aí, posteriormente, eu preciso saber o que é na análise sintática, sujeito, predicado, adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto, subordinado, né? Não subordinado, né? Que é as que a gente chama as coordenadas. Então, nem sempre isso vai facilitar a vida de vocês, porque muitos de vocês vão dizer, meu Deus, há tanto tempo que eu vi adjunto adnominal, o que é isso, né? Então, a gente vai tentar colocar aqui para vocês de uma maneira que a repetição causa aquilo que a gente chama de inculcar, né? Então, ela vai inculcando em nós, tá? Não tá entrando, Gabriel, tá certo. Depois a gente vê aí as meninas para mandar o link, certo? De novo. Vou botar de novo aqui para Gabriel, viu? E aí a gente vai tentar, né, trabalhar de uma maneira mais simples, certo? Então, Duda, coloca o primeiro slide aí, onde aparece os tópicos, certo? Se você não conseguir entrar pelo institucional, você entra pelo seu normal mesmo, que aí a gente aceita aqui, tá? Bora lá, o segundo. Então, vejam só. O que ele tem, o que é que ele diz pra gente aqui? Que nós vamos trabalhar ponto, vírgula, dois pontos, reticências, né? Apesar que eu vou logo fazendo uma pausa aqui para explicar para vocês que reticências, parênteses, né? Travessão, são coisas que vocês quase de maneira nenhuma vão utilizar na redação, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem que ver, porque, lógico, a nossa situação não é só essa, né, redação, mas vai existir outras particularidades que vocês também vão utilizar. Duda, coloca aí o ponto, certo? O próximo, slide 3, certo? Próximo slide. Tá? Onde tem aí ponto apenas. Eu acho que é slide 3, isso. Uhum. Então, olha só, qualquer coisa vocês abram o microfone e digam, viu, gente, se vocês não estão visualizando, se está complicado. Então, o ponto a gente sabe que ele serve para indicar uma frase declarativa, né? Gente, eu não estou enxergando, certo? Porque é pequenininho no de Duda para mim, tá? Mas eu acho... A senhora quer que eu leia? Não, mas aí eu vou explicando, certo? Eu sei o que tem no slide, tá bom? Eu coloquei o slide bem explicativo para ficar bem fácil. Então, o que é? Indica uma frase declarativa. Eu estou declarando aquilo e estou afirmando ou negando, né? Encontrei meu amigo. Bom, estou declarando que eu encontrei, né? E serve também para separar e isolar períodos. Aí vem um problema. Vocês sabem o que significam períodos? Tem que saber. Vocês têm que saber que os períodos, porque os períodos têm a ver com... Larissa, meu amor, eu mandei para Duda. Duda tá no celular. Se Duda, passa para Larissa, apesar... Deixa eu ver aqui, tá? O que foi? O que foi? O slide tá no grupo da sala. Tá? Não, é porque eu acho que as meninas estão dizendo, da outra turma, que tá muito pequenininho. Não é isso, É turma? melhor deitar o telefone. É melhor deitar o telefone. Se deitar, Ah, fica pronto. melhor.
Certo, então eu vou seguir, viu, turma, pra gente não perder tempo, tá? Apesar de estar gravando. Então, vem aqui, fica comigo, não vai embora. Então, eu estou separando períodos. Períodos o quê? Porque eles estão distintos, certo? São duas situações, duas ações específicas. Vai servir o ponto para quê? Eu não sei se vocês observaram, mas sempre depois de exemplo, tem gente que tem mania de colocar só 2 pontos, né? Mas é exemplo, ponto, aí depois vem os 2 pontos. Porque quando eu estou dando um exemplo, significa que vai vir uma enumeração. Ou seja, vamos falar assim, uma cadeia da mesma classe gramatical, sendo substantivo como sendo adjetivo. Exemplo, fui à feira e comprei. Aí vamos lá, isso aqui que eu vou dizer são substantivos. Bananas, maçãs, verduras, né? Então, exemplo, porque eu abreviei, ponto, e estou utilizando os 2 pontos. Por quê? Porque logo em seguida eu vou utilizar uma enumeração. Aí observem aqui em avenida. Abreviou, ponto. Aí vem o quê? Avenida, ponto, vírgula, certo? Tá? Entendam que não é 2 pontos em tudo quanto for abreviação, não, viu? Avenida, ponto, vírgula. Vossa Excelência, aí, vossa, ponto, excelência, ponto, certo? Então, ponto serve justamente também para as abreviações, tá? Pode passar para o quadro. Isso. No quarto, certo? Ele vem falando do ponto de exclamação. O ponto de exclamação vocês também não vão utilizar na dissertativa, certo? Porque ali existe uma opinião, né, embasada e racional, tá? Não esqueçam disso. Mas, em algumas situações, para interpretação do texto, a pontuação, ela tem total intenção, entenda. Na interpretação de texto, a pontuação, ela tem uma intenção. Então, tendo essa intenção, lembra que eu falei que tudo na escrita, tudo no falar envolve a intenção. Então, quando é que eu posso utilizar? Após o vocativo, por favor, vírgula, mãe, né? Aí, após verbos no imperativo, saia. Eu posso utilizar após interjeição, né? Ufa, ai, ui, né? Que pena. E geralmente a gente vai ver muito essas interjeições na situação que a gente coloca, que são das tirinhas, das charges, né? Dos quadrinhos. A gente vai ver muito a questão da pontuação presente também. Alguém tem alguma dúvida aqui? Então, vamos passar para o quinto. Certo? Aí a gente vem com o ponto de interrogação. Gente, o ponto de interrogação no WhatsApp falta muito, né? E engraçado que às vezes a gente está naquela mania de digitar muito apressado, a gente, né, manda e a pessoa não sabe se é uma afirmação, se é uma pergunta, né? Se é uma surpresa, né? Então, eu vou utilizar sempre nas perguntas diretas, né? E eu posso utilizar também, agora preste atenção, isso eu posso utilizar quando for uma escrita informal, certo? Uma escrita informal. Onde é que a gente tem essa presença da escrita informal? Falei anteriormente nesses gêneros textuais, tirinhas, nas charges, geralmente são imagem, mas aqui ali às vezes tem um diálogo, né? Nos quadrinhos, né? Nos memes, né? Então, assim, eu posso utilizar, sim. Muita gente, às vezes, né, fica, gente, como é que tá utilizando a interrogação e a exclamação junta? Pode, tá? Não é erro gramatical e não é apenas uma expressividade da língua oralizada, certo? Se tornou algo que é intencional e precisa ser utilizado em alguns gêneros textuais, tá bom? Dá aquela ideia de pergunta e, ao mesmo tempo, surpresa, ou pergunta e indignação, né? Ou pergunta e dúvida, tá? Vamos passar para o sexto slide. Os 2 pontos.
né? Então, ele sempre, os 2 pontos, ele sempre inicia a fala do personagem. Aí, quando a gente fala assim, inicia, aí vocês vão pensar, professora, como é que inicia? Porque ele não vem antes da fala, né? Então, inicia a fala da personagem. Então, a garota afirmou, olha aí, não te quero mais, né? Então, não veio antes da fala da personagem? Qual é a fala da personagem? Não te quero mais. Quando vocês forem aplicar, analisem, certo? É só dizer, vai usar outra versão, é fala de personagem? Obrigatoriamente tem que ter os 2 pontos antes, certo? Antes de aposto, certo? Orações apositivas, né? Enumerações, sequências de palavras, tudo isso, certo? Palavras que explicam. Ó, vamos lá. Aposto, apositivo, enumerações, ou qualquer sequência de palavra que esteja explicando, certo? Então, 2 pontos, eu vou entender. Ou vem uma fala de personagem, ou vem uma explicação, uma sequência de explicação. Repetindo, 2 pontos. Ou a fala do personagem, ou uma explicação, certo? Ou uma sequência de explicação mais detalhada, tá bom? Aqui a gente tem como terceiro, e isso é uma enumeração, tá? Aqui a gente está falando, Larissa, na questão do aposto e das orações apositivas, que são explicações, adjetivos a mais que a gente coloca para compreender melhor, certo? Ou para, né, dar aquele maior detalhe. Aí, ó, aqui a gente tem exemplo. Fui à feira, comprei. Eu já dei esse exemplo, né? Eu vi Douglas aqui. Aí fui à feira, comprei frutas, né? Aí 2 pontos. Que tipo de frutas? Vamos explicar que tipo de frutas foi essas, né? Banana, maçã, uva e melancia. E antes de uma citação, olha aí, exemplo, 2 pontos, aqui já serve para redação, né? Ponto, exemplo, ponto e 2 pontos, porque os 2 pontos estão me indicando, né, que vem o quê? Também pode servir para uma citação, né? Segundo Vinícius de Moraes, né, 2 pontos, que o amor não seja eterno, né, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Então, observem que nessa citação aqui, você também pode utilizar o discurso indireto, certo? Tá? Não tem obrigatoriedade de ser os 2 pontos, tá? Mas, ou você vai utilizar exemplo, tá? E vai colocar segundo fulano de tal, tem que colocar e colocar frase, né? A frase tal qual ele disse, viu? Se você não lembra e você vai utilizar algo que é a mesma coisa, só que dita com outras palavras, aí você usa o discurso indireto, tá? Como diz Vinícius de Moraes, que o amor precisa ser eterno, ou seja, intenso, até que dure, né? Então, ou seja, eu disse a mesma coisa, acrescentei algumas coisas, mas baseado em Vinícius de Moraes, não esqueçam disso, certo? Alguma dúvida até aqui, algum complemento? Pronto, passa para o próximo, meu amor. Eita, os parênteses, né? Parênteses, ele é algo muito importante dentro de uma dissertação, seja ela do Enem, certo? Mas que vocês não vão utilizar, tá? Ou, espero eu, né, que vocês não precisem utilizar, porque quanto mais a gente precisa utilizar de pontuação, né, mais complicado fica para você, né? O ideal é que o seu texto corra fluido, né, mas com, como é que eu vou dizer? Com uma característica, né, da presença das vírgulas, da separação dos pontos pelos períodos, né? Então, o interessante é isso, até porque na dissertação, vamos lembrar que você, na proposta de intervenção, você está dando solução, né? Você apresenta o problema, dá a solução. Então, você quase não vai poder utilizar outras situações, né?
de pontuação. Então, vamos lá, os parênteses. Para quê? Para isolar palavras. Isso aqui a gente está falando fora do texto dissertativo, certo? Frases intercaladas de caráter explicativo, como datas. Então, o que é que eu vou dizer? Muita gente utiliza o parêntese para explicar algo que foi dito, e ele acredita que quem está vendo, ouvindo ao mesmo tempo, ou lendo, tá? Ele precisa ser mais detalhado. Então, parênteses muitas vezes usa como um fator explicativo, principalmente quando é uma questão de referência histórica, né? Vamos supor, nosso comportamento hoje tem sido muito parecido como foi o da gripe espanhola, certo? Aí a pessoa vai e abre um parêntese. Ocorreu na data de tal, 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 onde apresentava os mesmos sintomas da Covid. Conseguiram compreender? Tá? É uma explicação a mais, tá? E aí eu coloco data, eu posso colocar até o nome da pessoa, né? Aí, exemplo, no atentado contra os Estados Unidos. Que atentado? Né? 11 de setembro de 2001, morreu muita gente. Aqui, exemplo, uma manhã, lá em Cajapió, aí, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Isso aqui a gente encontra muito nos textos narrativos, nos romances, né? A gente vê muito hoje. Acordara depois de uma grande tormenta de verão. O milagre das chuvas do Nordeste. Graça aranha, né? Olha aí, tá vendo? Então, esse parênteses, ele também substitui a vírgula ou travessão, certo? Isolando uma expressão apositiva, que é sempre algo que estou explicando a mais, tá bom? Vamos para o próximo. Próximo slide, Duda. Isso, reticências. Eita, reticências. Minha gente, tinha uma época quando eu aprendi a utilizar reticências, que todos os meus textos eu queria botar tal da reticências. Aí ele serve para quê? Para indicar dúvidas, às vezes a hesitação de uma fala. Por exemplo, na nossa fala, na minha fala, às vezes o meu raciocínio é muito rápido. E eu tenho que muitas vezes me colocar na opção de estudante. Aí, às vezes, eu faço. Isso daqui tudo pode ser substituído no texto escrito, certo? Pelas reticências, tá? Que significa que eu parei para pensar em alguma situação ou em uma melhor maneira de falar ou de me expor, ou até mesmo eu hesitei, né? Eu disse, não vou falar isso, né? O que é que você quer? Você sabe, né? Pode ser a interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta, né? Olha, o exemplo, ponto e 2 pontos, certo? Aí, alô, Carlos está? Não. Quem sabe se ligar mais tarde, né? Ao fim, né, de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir prolongamento das ideias, né? Sua tez, alva e pura, como foco de algodão, tingia suas faces nos longos cor-de-rosa, e aí vai, né? Cecília de José de Alencar. Indicar também supressão de uma palavra transcrita. Exemplo, quando penso em você, aí olha, parênteses, né? Significa que ali dentro desse parêntese, com essas reticências, tem muitas coisas a serem ditas, né? Aí veja, ó, menos a felicidade. Quem foi que cantou a música? Tá? Quando penso em você. Aí, ó, não tem muita coisa, fecha os olhos de saudade, né? E aí vai, né? Não me façam cantar aqui. Então, vamos para o próximo. Isso, travessão. Travessão, como eu já disse para vocês, ele serve para ser no início da fala da personagem, para destacar que é uma fala, né? A gente vê o texto, os romances, né? O texto narrativo, conto, crônica, seja como for, a gente vai encontrar muito isso, né? Mesmo, tá? Ele sendo como é que eu vou dizer? Mesmo ele sendo um mais psicológico, onde o narrador, ele lê os pensamentos, né,
do personagem, a gente encontra hoje essa dupla junta, né? Vamos dizer assim. E aí, vejam só, indicar a mudança de um interlocutor para o outro, né? Unir grupos de palavras que indicam um itinerário, por exemplo, a rodovia Belém, tracinho, Brasília está em péssimo estado. Muita gente pensava que era hífen, né? Mas é o travessão, tá? Hífen é uma coisa, travessão é outra. Então, aqui, se por um acaso no concurso perguntarem a vocês qual é a função, né, desse signo, né, representado por um traço, hífen, travessão, e você já sabe, é um travessão, né? Também pode ser utilizado como substituição da vírgula em expressões ou frases explicativas. Eu não usaria, certo? Porque, para mim, seria mais uma confusão em relação à vírgula, tá? E a vírgula é algo muito poderoso que o povo observa muito na questão da ortografia, tá bom? Então, aqui, observação, como é que ele colocou aqui? Pelé, o rei de futebol, está doente. Além de ser explicativo, né, eu poderia ter colocado entre vírgulas, certo? Não tinha problema nenhum. Mas preferi colocar com 2 travessões ali ao lado. Então, assim, é uma função a mais do travessão, certo? Mas, como eu disse a vocês, fica a critério, tá? Para mim, eu prefiro a vírgula. Se para você fica mais fácil, beleza. Aspas, bora lá. Próximo slide, Duda. Isso. Olha, aspas, ela serve para quê? Isolar palavras ou expressões que fogem à nossa norma culta, né? Por exemplo, você não vai utilizar isso a não ser que o tema da redação seja estrangeirismo, seja oralidade, né? Seja as diferentes expressões que trate especificamente disso, aí você vai precisar, sim, né? De utilizar essas palavras que a gente coloca na nossa oralidade, quando a gente fala, certo? Então, ele serve, né, para separar essas expressões, para isolar. Separar não, isolar. Quando eu estou isolando, gente, eu estou dando destaque, não estou? Preste atenção. Se eu coloco entre aspas, não tem gente quando tem mania de falar assim, fulano fez entre aspas, né? Ou seja, tem algo mais ali. Tanto que a gente fala que quando é em um debate, né, uma coisa mais séria, nunca faça entre aspas, certo? Por quê? Porque a aspas, ela só tem sentido na escrita, porque ela serve para destacar. A aspas, ela não serve para dizer que tem algo oculto, né? Nesse sentido. Mas acabou, né? Vamos colocar a palavra de vocês aqui, aí vocês podem visualizar, entre aspas, viralizando, certo? Esse gesto, né? Então, depois aqui vem. A festa na casa de Paulo estava top, né? Então, esse top é o quê? Uma gíria, né? Aí, conversando com o meu superior, dei a ele o feedback. É um estrangeirismo, por isso que está entre aspas, né? Indicar uma citação textual, né? Aí sim, tranquilo. Ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. A gente vê muito essa situação de citação nos posts que vocês fazem, às vezes de selfie, né, no Instagram. Sempre que você pegar a fala de algum, né, algum escritor, escritora, poeta, poetisa, ou, né, de alguém que está dentro dessas filosofias, sociologias, se você pegou, aquilo tem que estar entre aspas, né, e logo depois, entre parênteses, né, você coloca o nome do autor, autora ou escritora, certo? Porque você já está destacando o trecho, que é a fala dele. Utilizar novas aspas, né, em essa de Queiroz, por exemplo, aqui seria uma redundância, não há necessidade, você está destacando a fala, é aquela fala que é importante para você.
Ou você pode colocar só um tracinho, eu não coloquei aqui, e colocar o nome dele, tá? Ok? Vamos passar pro próximo. Isso. A vírgula, né? É a vírgula mesmo, Dudu, que foi anterior. Ah, certo. Desce. Obrigada. Isso, obrigada, meu bem. Vírgula. Aí vem, né? Ó, gente, não precisam se assustarem, nem se amedrontarem, que a vírgula, ela é uma situação que todo professor de português, por anos de carreira que ele tenha, seja novo e muito estudioso, ou antigo e já está sabatinado nisso, sempre causa aquela situação. Eu posso colocar vírgula aqui? Aí vem aquele pensamento de todas as regras gramaticais que vocês estão vendo aqui. Foi no celular, gente. Isso é minha mãe que está com meu vídeo, disse. Então, ou seja, não se separam por vírgula. Predicado do sujeito, certo? Predicado de sujeito, objeto de verbo, adjunta de nominal de nome, certo? Complemento nominal, predicativo do objeto, oração principal da oração substantiva, desde a oração substantiva, desde que ela não seja apositiva, nem apareça na ordem inversa. Calma, não precisa se aperrearem, né? Que vocês, eu, né? Pensei assim, eles não devem saber ou devem ter estudado isso há muito tempo. Então, a gente vai fazer o quê? Eu coloquei algumas, pode passar, viu, Duda? Eu coloquei algumas explicações disso, tá? Então, o que é o predicado de sujeito, certo? Ou predicativo, né? Como a gente pode colocar de sujeito. Vocês também não se assustem, porque vocês vão ver algumas gramáticas, certo? Dando nomes de uma forma e outras de outra maneira, certo? Mas você sabendo o que significa, não importa a nomeação, se é parecido ou se não é. E eu entendo vocês porque, às vezes, uma coisinha de nada muda toda a função, mas não é o caso do predicado do sujeito, que é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Que ele vai simplesmente o quê? Atribuir uma qualidade ao sujeito. Então, se eu estou atribuindo uma qualidade ao sujeito, não vou utilizar o quê? A vírgula, porque a gente viu lá que elas se separam, né? Gente, eu vou atender, viu? Porque... Ela tá bem. Oi, mãe, eu tô em aula, viu? Online, tá? Certo, tá bom. Só diga eles para entrarem bem caladinho, viu? Tá? Que eu tô na aula já. Tchau. Desculpa, gente, mas são as coisas da aula online em casa, né? Então, vejam só. Após todos esses anos, ela continua divertida. Veja, ela, mas eu não coloquei um vírgula depois do ela, nem coloquei vírgula depois de continua, e nem porque eu tenho o quê? Predicativo do sujeito, que é quem? Divertida, certo? Tá? Larissa, o uso da vírgula, ele é intuitivo. Eu nunca esqueci de uma dica que uma professora me deu, que é o seguinte: a vírgula são pausas, certo? Mas são pausas para fazer entender aquilo que foi dito entre a vírgula, não para causar uma desconstrução, né? Não para ficar separado e você não entender. É para que a gente perceba que aquilo está, né? O que foi separado pela vírgula, tudo aquilo antes faz parte de um contexto, certo? Então, na dúvida, que vocês não vão conseguir lembrar isso direito, sabe o que é que faz? Releia o seu período, sempre. Releia a sua frase, tá? Vamos passar para objeto do verbo? Não se preocupem, que se não der tempo hoje, a gente continua na próxima aula, tá gravado, repete tudo, tá bom? Esse objeto do verbo, né? Objeto de verbo, né? Que é o que a gente chama de objeto direto e indireto, vocês lembram, né? Faz parte dos complementos, né, verbais das frases, né? Eles vão dar sentido aos verbos que são transitivos, ou seja, aqueles que precisam
de um complemento, seja direto, seja indireto, né? Porque sozinho não possui significado nenhum. Pode passar para o próximo. Tá lá no início, viu, Ciluda? Parênteses a gente já viu, né? Tá já. Isso, próximo. Adjunto adnominal. Se vocês sentirem dúvidas, certo, quanto ao objeto direto e indireto, vão lá no YouTube, tem um monte de professor explicando que é isso, certo? E é bem fácil, mas eu acho que vocês lembram, tá? Um tem a ver com preposição, que é o transitivo indireto, e outro, eu sempre gosto de explicar assim, ó, sempre tem uma preposição ali no meio para ser indireto. Quando ele é direto, ele se o complemento não precisa dessa transição, dessa preposição, tá? Isso é a forma mais fácil de explicar. Lógico que tem mais coisas, mas não se preocupe, que eu tenho certeza que isso não vai cair de maneira nenhuma no Enem para vocês. Então, a gente vem com a adjunta adnominal, que é, o adjunto adnominal, gente, ele sempre vai ter um caráter adjetivo. E o que é adjetivo? Qualificar. Quando vocês estudaram análise sintática, vocês lembram, a gente tinha os termos acessórios, né? Os termos principais, os termos secundários. E se você for olhar a significação de cada um, certo? Acessório, né? Vamos pensar na roupa. O brinco é um acessório, mas ele é a fonte principal de todo aquele conjunto? Não, faz uma diferença, certo? Secundário, por exemplo, a roupa íntima é secundária, mas significa que ela não é precisa? Preciso, né? Principalmente quando eu tô na rua, né? Em casa aí cada um faz o seu, né? Para não fazer igual aquele juiz, né? Que quando se levantou, tava de cueca, né? Então vamos lá. Aí a gente vem com adjunto adnominal. Então ele é o quê? Ele é o termo que dá um valor de adjetivo. Ele modifica, lógico, se eu estou dando um valor de adjetivo, ele vai estar modificando a quem ele se refere, certo? Então, a gente tem aqui, ela era uma menina. Perfeito. Mas se eu digo ela era uma menina feliz, olha aí o adjunto adnominal, né? Por quê? Porque menina, certo? Eu vou explicar aqui para vocês. Substantivo, tá? Em português, ele tem a ver com um nome. Por isso que é adnome, né? Ad de junto com o nome, dando uma qualidade, certo? Então, lembre sempre-se disso, tá? Aí vem locução adjetiva, né? Ela gosta de doce de leite. Ela gosta de doce, certo? Mas de leite. Por que é uma locução adjetiva? Porque eu tenho a preposição aí, de leite, formando a expressão, tá? Artigo, né? Aí isso daqui, definido ou indefinido, tanto faz. Cessaram as vozes. Se eu digo cessaram vozes, é uma coisa, não é, gente? Né? Cessaram vozes. Agora, quando eu digo cessaram as vozes, eu já estou determinando que é uma voz específica, tá? Um pronome adjetivo, nunca lhe contei este meu segredo. Olha, nunca lhe contei o segredo. Não, nunca lhe contei este meu segredo. Olha, eu adjetivando aí, tornando o segredo importante, meu, né? Um numeral, né? Os dois cães estavam nervosos. Eu posso dizer, os cães estavam nervosos. Mas não, olha aí, eu qualifiquei, eu coloquei um adjetivo. Os dois cães estavam nervosos, tá? Pode passar para o próximo. A nossa aula já está se findando. 40 minutos é até quanto, hein, gente? Aí, complemento nominal de nome, certo? São alguns advérbios e nomes que vão lembrar o substantivo e adjetivo, ó, que eu falei anteriormente, né? Da mesma forma que alguns verbos, né? Ou seja, eles vão requerer, né? Complementar o sentido. Como Larissa disse aqui, se a gente for usar a nossa intuição, vocês vão perceber que algo sempre pede uma explicação a mais, sempre pede um complemento a mais, né? Então,
Esses complementos são chamados de complementos nominais, né? E eles sempre vêm antecedidos por preposições. Então, eu não vou separar, certo? Então, os estudantes protestaram contra a volta das aulas, certo? Então, não utilizo, tá? Pode passar para o próximo. E o predicativo do objeto? Já viram tudo isso? Então, ou seja, ele vai atribuir uma. Como é que eu vou colocar para vocês? Deixa eu só colocar aqui, que não está querendo parar. Isso. Complemento nominal do nome, predicativo do objeto, né? Ele é um elemento que ele vai atribuir uma qualidade, um estado, né? Em que o predicativo ele pode ser verbo nominal, ou às vezes vai funcionar como núcleo do nominal do predicado. Veja quanta coisa de análise sintática, né? Por isso que é como Larissa falou, é melhor ir na intuição, né? Vejam como são regras, mas infelizmente eu tenho que passar isso para vocês, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O professor deixou João desconsolado, não é isso? Tem aí, porque para mim tá pequitinho. Mas, né? Acho suas aulas fantásticas. Lembre-se, né? Então, essa função não separa. Predicado verbo nominal, né? É o predicado que apresenta o quê? Dois núcleos. Lembra? Então, um deles vai contar um verbo transitivo e o outro vai constar predicativo, que vai ser puxado pelo verbo de ligação. Exemplo, o público considera o espetáculo excelente. O público considera, mas quem considera aí já entra a regência, né? Quem considera algo. O quê? O espetáculo. Mas o espetáculo foi o quê? Porque se quem considera, tem que me dizer o que é que ele considera, que pode ser ruim, né? Então, excelente. Então, aqui, ó, público, sujeito. Considera o espetáculo excelente, predicado. Já fizeram isso na vida de vocês? Eu acho que muito, né? Considera, verbo transitivo, certo? O espetáculo, o objeto, direto. Lembrando que o aqui é artigo, não é preposição. Excelente, predicativo, tá bom? Pode passar para o outro, Duda. Isso, eita. Esse daqui é o pé no saco, certo, gente? Na verdade é essa, eu não vou mentir. Tem assuntos em língua portuguesa que são lindos e maravilhosos, e tem assuntos que são não tão lindos e maravilhosos. Mas, como a nossa aula já terminou, não já deu os 40, me ajudem aí. Porque na escola a gente tem um toque, né? Aqui, se vocês deixarem, eu vou falando. Né? Ô, professora, por que a senhora não termina? Só falta 6 slides. Só falta esses, né? Pronto, então eu vou É. terminar. Se vocês puderem se sustentar um pouquinho, porque como a gente está gravando, né? Aí eu acredito que a gente finaliza essa aula. E aí eu vou explicar para vocês. Professora, como vai ser na aula presencial? Olha, gente, na aula presencial, para quem não está indo às aulas presenciais, só para a gente fechar aqui, que eu não expliquei no início, que foi aquele negócio de... E eu vou eleger um de vocês para fazerem a apresentação dos slides, viu? Porque quando eu aprendi a mexer, o negócio aqui mudou. Aí, vejam só. As explicações, elas serão aqui, certo? Por quê? Porque a gente, como está gravado, tá? Vocês podem continuar, certo? Revendo, vendo o slide. E aí, nas aulas presenciais, eu vou corrigir a atividade que a gente colocou de pontuação, aquela que começa com seu lunga, tá? Mas não se preocupem vocês que estão em casa. Lá, eu gravarei essa correção e assim que terminar, insiro na plataforma, certo? Então, as explicações ficam gravadas, tá? Para vocês poderem tirar dúvida, tudo. E, poxa, Gabriel, agora, filho. E aí, depois, certo? Eu insiro a correção aqui. As dúvidas que vocês tiverem, vocês mandam no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Professora,
eu queria que a senhora tirasse dúvida disso, disso e disso. Agora, gente, tirar dúvida não é reexplicar, porque isso a gente já está fazendo aqui, e como está sendo gravado, você pode ir lá e ver outra vez, certo? Tá bom? Então, vamos aqui para a oração principal, subordinada, substantiva, tá? Então, quando a gente fala sobre essa oração principal da subordinada substantiva, gente, a gente sabe que a oração subordinada não depende da outra, né? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Não se recomenda o uso da vírgula entre essas orações subordinadas e a oração principal. Ora, se uma depende da outra, eu vou dar uma pausa, por quê? Né? Então, não permito que você faça parte do meu grupo, certo? Qual é a oração principal? Isso que está dividindo aqui não é vírgula, certo? Eu estou dividindo a oração principal da oração subordinada, certo? E qual é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Gente, ela tem a ver apenas com objeto direto, tá? É substantiva por quê? Porque tem aqui grupo, certo? Do meu grupo, que você não faça parte do meu grupo. Então, ou seja, eu não posso separá-las, tá? Uma observação que eu coloquei aqui é que você só vai fazer esse uso da vírgula, certo? Ele só vai se aplicar quando essas subordinadas elas forem apositivas. Ou seja, ela vai dar uma situação de explicação. Olha aqui, minha esperança é somente esta. Que você possa um dia me entender. Vejam a diferença. Minha esperança é somente esta. Quando eu digo isso, naturalmente vem o quê? Algo para que seja explicado. Então, ela é subordinada? É. Ela é substantiva? É. Mas ela tem uma diferença. Ela está me explicando. Que esperança é essa? Então, por isso que aí sim eu posso utilizar a vírgula. Ao contrário da outra oração. Não permito que você faça parte do meu grupo. É assim, direto, tá? Pode passar para 18, Duda. Isso. Orações subordinadas adjetivas. Elas também não são separadas por vírgulas. Não se separa por vírgulas. Adjetivas restritivas. A menina o quê? Que estuda no colégio. Que colégio? Dom Bosco. Olha, veja como eu restringi. Que colégio é esse? Dom Bosco. Teve uma restrição de localidade, certo? Tá? Então, a menina que estuda. Por que adjetiva? Porque estuda não está dando a característica para menina, certo? Restritiva porque local, certo? Recebeu a premiação. Eu poderia dizer a menina recebeu a premiação. Seria a minha oração principal. Mas aí veja que no meio eu tenho uma subordinada adjetiva restritiva. Eu já expliquei o porquê. Acompanhe o raciocínio, viu? Preste atenção. A gente também tem as orações subordinadas adjetivas explicativas que vêm sempre demarcadas pela vírgula. Olha, subordinadas adjetivas explicativas. Uma restringe a localidade e a outra explica. Você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou aprender tudo isso? Olhando o slide, memorizando, entendendo, certo? Então, Dom Casmurro, aí eu estou explicando. Obra de Machado de Assis é uma excelente opção de leitura, e é mesmo, viu, turma? Então, por que eu pude utilizar a vírgula aqui, né? Porque Dom Casmurro, vírgula, aí vem a explicação. Obra de Machado de Assis, vírgula, né? É uma excelente opção de leitura. Eu poderia dizer, Dom Casmurro é uma excelente opção de leitura. Mas aí o que é que eu estou colocando? Algo a mais. Eu estou acrescentando, estou explicando de que autor é, né? Então, vamos passar agora para 19, Duda. Pronto? Esse aqui é fácil. Todo mundo sabe que é a vírgula no interior da oração. No interior, né? A gente serve para quê? Para isolar o vocativo. Maria, saia daqui, né? A educação
meus amigos, é fundamental para o progresso do país, né? Ou seja, separar a maioria dos apostos, por exemplo, Cláudia, a filha de Joana, passou mal, certo? Cláudia é o aposto, vocativo, cuidado para não confundir. Vocativo evoca, eu chamo. Aposto, posteriormente, tem uma explicação, certo? Vou repetir. Vocativo, chama, é só você lembrar, é um chamamento, tá? Cláudia, aposto, vem logo aí. Aposto, logo após em uma explicação. A filha de Joana, passou mal. Serve também para separar o adjunto adverbial, seja antecipado ou seja intercalado. Vamos ver aqui no exemplo. Hoje. Qual é o adjunto adverbial? Hoje, né? O governo tomará novas medidas. As pessoas, aí vem aqui, ó, muitas vezes são falsas. São duas frases opostas, viu, gente? Tá bom? Então, vamos aqui para o último de hoje, certo? Tem muito mais coisa de pontuação. Também não respire tão profundamente assim, não, viu? Mas vamos ver esses aqui. Separar elementos de numeração. Fácil, eu já expliquei para vocês, né? Exemplo, precisas de pedreiros, serventes, mestre de obra. Vejam que também tem um contexto semântico, não tem? Olha aí. O mesmo contexto semântico também vai servir para separar. Isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo, né? Aí vem aqui, exemplo. Amanhã fala, né? A fala poderia ser aqui. O melhor, né? Olha aí, separando, né? Explicando, corrigindo, né? Depois de amanhã, podemos nos encontrar para acertar a viagem. Próximo. Sair para comprar limões. Ou seja, olha aí, entre vírgulas, precisava fazer uma limonada. Separar conjunções intercaladas, certo? Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Não havia, porém, são conjunções. Quem não sabe o que é conjunção, se acalma o coração que nós vamos saber o que é conjunção, certo? Quais são os tipos de conjunção, mas depois que terminarmos pontuação. E vocês vão observando que um assunto vai complementando o outro e vai sanando o outro. Agora, não podemos deixar de maneira nenhuma, certo? De revisar, tá? De voltar, de colocar e se recolocar dentro da autorresponsabilidade, tá bom? Porque senão, aí não aprende mesmo não, tá? Porque às vezes, eu tô falando, é natural às vezes a gente perder um pouquinho o foco. Aí às vezes você, justamente naquele pouquinho que você perdeu o foco, né? Deu problema para você na hora de entender uma questão, tá bom? Então, nas aulas presenciais, para quem está em casa de quarentena, certo? Com toda aquela dificuldade que a gente sabe que existe. Hoje mesmo eu fui para a escola, mas assim, eu fui sem saber como me movimentar. É bem assim, para mim que eu não tenho coragem de enfrentar o Covid, eu tenho medo, né? Até porque pessoas ao meu redor faleceram, então a gente fica ainda muito mais tensa. Não se preocupe, eu vou colocar a câmera gravando, certo? A correção da pontuação aqui, que é bom que vai tirando muitas dúvidas de vocês que a gente pensa que não tem, e aí na hora a gente percebe que tem. E vamos parar de pensar que amanhã tudo vai dar certo, que tem que dar certo hoje, né? Nosso hoje construindo garante o nosso futuro próspero, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpem aí o início, mas eu não sabia que o Google Meet tinha modificado essa coisa, mas eu vou estudar para saber como é. Mas eu acho melhor eu colocar uma pessoa para fazer a exposição. Aí sempre eu vou escolher algum de vocês que assistam no computador, tá bom, meus amores? Tá? Porque aí facilita. Tem sim, meu amor, tá gravado, tem frequência, ó. Beleza, por isso que é bom gravar, tá certo? Um grande beijo, vou estudar as outras disciplinas, tá? E até mais, certo? Cheiro.